Oi, eu sou o Gabe, a gente vai fazer o relato do vídeo da Sassa, onde ela responde aquele documento do Cellbit de 19 páginas. O vídeo dela tem 47 minutos, então a gente vai vê-lo em 2x, porque eu não ganho pra isso. A internet virou um espaço inabitável pra mim. Tá. Publicamente, mostrar algumas provas do que eu passei. Esse vídeo foi... Eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu tô com um roteiro, gente, a história é muito grande, tem muita coisa, tem muito print. E talvez esse vídeo não seja gravado de uma vez só. Já tive o desgaste de ter que revirar tudo, né? Tá. Isso, ter que falar sobre isso dessa forma, principalmente, é difícil pra... Enfim, fiquem cientes de que talvez não faça tudo de uma vez só, peço paciência. Mas vamos lá. Eu fui colocada numa posição de eu ter que fazer uma defesa pública de um relato pessoal, muito pessoal, mas não tem como não fazer, por causa da proporção que tomou e tal. Eu não sei se vocês sabem como é passar por um relacionamento. Uma treta desse tamanho, achar que você não vai ter que fazer uma resposta à inocência. Muito isolada. Por conta disso, muitos dos meus desabafos foram feitos na Tá internet. ligado? Uma treta dessas, assim. Também me deu a oportunidade de acolher e ajudar ele de alguma forma. Tanto que eu recebi um e-mail, esse não é o primeiro, né? Eu já recebi vários e-mails de pessoas dizendo que se identificavam com o que eu tinha passado, que conseguiram sair de vivos, né? Por conta do meu relato. E eu digo mesmo, porque essa comunidade que literalmente me fez sobreviver aqueles anos. E pra mim parecia o mínimo eu compartilhar meu relato também. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas, porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Tipo, quando eu falei... Pô, mas você passou 7 anos falando do mano, né? Querendo ou não, é meio que uma queima de reputação de alguma forma. Mas tudo bem, vamos lá. Era um desabafo mesmo porque eu tava sozinha mesmo, porque eu não tinha outra opção, eu não sentia que eu tinha outra opção. Eu nunca falei nada que não fosse meu relato, porque eu não queria que ele fosse aniquilado na internet, nem tinha essa expectativa também. Eu só queria poder viver sem a lembrança de que aquilo tinha acontecido. Dia 13, Impossível. Sempre já virou circo na hora que ele postou. sempre que você passa por uma coisa assim, por uma situação traumática, uma situação complicada nesse aspecto, é impossível você esquecer, você só aprende a lidar. E eu nem tô falando por ela ter ou não ter passado pelo bagulho, tá? Meu ponto nem é esse. É que é impossível você fingir normalidade com uma situação traumática, com uma situação de abuso, com uma situação de algo assim. Tipo, é impossível. Até o Cellbit, pelo bagulho que ele contou da infância dele, sabe? Que ele sofreu abuso, é impossível ele esquecer aquilo. Aquilo te afeta até o fim da sua vida. É foda. Que tem muita distorção de fato, tem distorção da minha imagem, tem distorção de tudo que aconteceu, e me transforma num monstro publicamente. É um post de incitação de ódio. E agora que entra mais a minha decepção, porque essas distorções têm basicamente zero provas. É o relato dele contra o meu, a palavra dele contra a minha. Meu objetivo fazendo esse vídeo é Isso eu concordo com ela. e olhar com outra perspectiva. Eu não vou entrar no mérito se ele é uma pessoa diferente hoje em dia ou não, porque eu não conheço a pessoa que ele é, do mesmo jeito que ele não sabe a pessoa que eu sou hoje em dia. Mas, Sim. vou relatar pra vocês a pessoa com quem eu me relacionei. Afinal, pra mim, faz 9 anos que isso começou, não faz 7. Só uma rápida contextualização do print que eu postei no Twitter, né, porque a gente era muito fã de Doctor Who. Eu acho que... Bem claro, sou uma pessoa que você tá falando, aproveitando coisas que daí muito acontece. Destruir sua imagem, você sabe disso. Você acha que eu não sei? Sim, isso é uma ameaça, se esse ponto não for real. Tá. Os fãs originais vão lembrar disso. E a gente se chamava de Amy e Rory, que são um casal na série. O tom que ele tá falando comigo nessa conversa não é um negócio incomum que acontecia na nossa relação. E nesse print em específico, ele tava ameaçando o fato de que se eu fosse realmente interesseira, ele tinha o poder de destruir a minha imagem. E que eu sabia disso. Interesseira! Isso aconteceu em 2015. Na época, a gente fazia muita call. A gente tinha um namoro à distância. Essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls. Que eram basicamente reuniões pra definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente pra me relacionar com ele. E chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook pra eles vasculharem o que eu quisesse. E assim fizeram. E eu fiquei sentada lá, enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer ele. E usando qualquer coisa como justificativa. Tá, não. Aí é foda que, tipo assim, se ela entregou o bagulho, não dá pra falar que eles invadiram, mas ficar andando e vendo os bagulho, eu acho bem bad vibe. Eu acho bem complicado, hein? Mas tudo bem. Eu sei que muita gente talvez pare nesse momento do vídeo e pergunte, nossa, mas por que você deixava as pessoas fazerem isso com você? Eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu procurava validação das outras pessoas, porque eu era uma pessoa insegura. E eu falava pra eles que não era verdade aquilo que eles estavam falando. Em uma dessas calls, que aconteceu no dia 9/10 de 2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim, eu privar meus vídeos pra provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava sentada, claramente chateada com o que tava acontecendo, minha mãe passou pela porta do escritório, ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela, e no momento que ela teve certeza do que ela tava ouvindo, ela interviu, ela questionou, ela falou, quem que é você? A garota falou que era amiga minha, ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso, questionou o Rafael, questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável, inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável. O que deixou ele muito desnecessário dizer que ele terminou comigo. E não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem. A minha mãe faz backup de tudo, é um negócio impressionante. Vocês podem pausar o vídeo. Rafa, você com certeza sabe que nós terminamos o seguinte. Eu sei que tudo isso começou com a Flávia vindo chorar até você, fazendo drama como eu obriguei ela a deletar as coisas. Como eu sou possessivo, obsessivo, e você como mãe, obviamente, decidiu defender a filha até o final. Eu entendo isso, mas agora você precisa entender onde você tá errada. Primeiramente, ela é sua filha, não seu bichinho de estimação. Ela tem 20 anos e é uma adulta. Você não tem mais responsabilidade pelas ações dela e o fato de você pagar as contas delas não te faz dona dela. Muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões dela com a palavra maior. Aliás, antes que você pense que eu estou falando isso por falar, já perdi a conta de inúmeras vezes que ela... Pra ler com calma. Tem algumas coisas que eu vou comentar sobre. Esses termos eram... Ah, é foda, né? O mano mandar textão pra mãe da mina,
eu acho bad vibe, mas até aí também todo mundo fez merda até agora, tá? Assim, durante o nosso relacionamento. Só que eles sempre calhavam com datas importantes pra mim. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Nessa mensagem que ele mandou pra minha mãe, no mesmo dia, ele já começa invalidando os meus sentimentos. Ele fazia muito isso quando a gente tava junto. Sempre que eu chorava, eu ficava chateada com alguma atitude dele. Era drama e era uma tentativa da minha parte de fazer manipulação. Sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo. Aqui ele admite que ele obrigou, né? Porque mesmo que inconscientemente, tá. ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões. Eu não pedi pra minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal, ela pegou o fone. E de qualquer forma, se eu falasse pra minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada, porque o que tava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso pra outras pessoas é extremamente importante. E eu recomendo que você... Sim, isso é verdade. Inúmeras vezes que ela reclamou e falou pra mim como você é opressora e trata ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo. Não só você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa vocês vão ver mais vezes que ele tenta criar um distanciamento entre eu e a minha mãe. Não acho que você seja culpada pela nossa relação acabar. A culpada, obviamente, é eu. Ela te usou pra tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Aqui de novo ele fala que eu fiz todo o drama do universo pra convencer ela, a convencer o Rafael a deixar eu... Tratar ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo, não só você como a irmã dela também. Tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Porra, Selbit, bicho com X. Dando ordens e achando que são donas delas. Você está destruindo todas as chances da sua filha ser alguém na vida, tentando tomar as decisões no lugar dela. Segundo, eu não acho que você seja culpada pela nossa relação acabar. Ela te usou pra tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Sabendo que não queria dar a sua opinião sobre sua filha. Nenhuma mãe iria contra a própria filha. Meu Deus. E ela sabe disso, por isso fez todo o drama do universo pra me convencer a vir. Me convencer a deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após começar a namorar comigo. Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela de fazer vídeos. Quando eu falei que não tinha mudado de ideia, ela falou que não iria pra Porto Alegre, o que consequentemente terminaria a nossa relação. Aliás, ela claramente nunca teve grandes planos de vir pra Porto Alegre, pois ela se dedica muito mais às provas e vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer o vestibular da medicina no Sul, porque ela não iria perder nada. Inclusive, me oferecia a pagar todos os custos que isso levaria. Mas mesmo assim, ela ficou relutante. Tipo assim, querendo ou não, levando o relato em conta dela, de novo, da mesma forma que eu dei a validade pro relato do Selbit, eu tô dando pra ela também. Né? Não teria motivo pra ela ir se você era esquisito, tá ligado? Se você era agressivo, se você fazia esse tipo de coisa, se você xingava realmente. Aí não faz sentido ela ir mesmo, né? Mas tudo bem. De novo, não tô comprando no lado da Sassa. Eu não acredito nem no Selbit nem da Sassa. Eu acho que tá todo mundo, sem terminar de ver o vídeo dela, eu acho que tá todo mundo bem errado nessa história de modo geral. Principalmente porque eles eram muito novos e muito irresponsáveis com a própria emoção, muito irresponsáveis com a própria emocionalidade. Então, assim, não dá pra passar pano pra ninguém, tá ligado? Eu crescer com a influência que eu ganhei dele. A gente sabe que quando influencers trabalham juntos, são amigos, são namorados, que um acaba alimentando a fanbase do outro. A internet é um lugar que cabe todo mundo, todo tipo de pessoa. Honestamente, até hoje, eu não entendo a brisa dele com isso, porque eu fazia vídeos com o Seven, era outro público, outra comunidade, outro jogo, completamente distinto das coisas que ele fazia. Aqui ele admite, né? Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás sobre a decisão de que ele me proibia fazer vídeo. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeo. Então aqui ele deixa claro que a decisão era dele se eu fazia vídeo ou não. Ela claramente nunca teve grandes planos pra vir pra Porto Quando Alegre. era mais nova, você era interior e morar em São Paulo. Tá. De Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no Sul. E de fato, ele ficou horas me vencendo no desgaste mesmo, a ceder a mais de uma situação e não só essa questão da faculdade. O fato de você estar tirando uma chance da sua família de ganhar dinheiro é a maior prova que você, ele tá falando isso pra minha mãe, tá? Mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo pra benefício dela. De onde eu vou tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses pra estabilizar uma relação pra continuar fazendo hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela. Qualquer um. Pra ele, era trabalho. De onde eu tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses pra estabilizar uma situação e continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies. Eu abandonaria qualquer um deles por ela. Qualquer um. Mas é óbvio que nenhum desses hobbies eu poderia me aproveitar dela pra ganhar dinheiro em fama. Então, se realmente manipular, fazendo drama e chorando sem parar, quando eu tenho provas concretíssimas, não tem problema fazer isso por você, de boa, tia. Pra mim, era hobby. Em mais de uma instância nessa conversa, a gente consegue observar ele diminuindo tudo que é meu e aumentando tudo que é dele. E foi o que aconteceu no nosso relacionamento inteiro. Ele disse que eu concordei, e de fato eu concordei. Era muito desgastante conversar com ele, e as acusações pareciam descabidas. Eu só queria provar que não era aquilo que ele tava falando, que não é tão ruim assim. Aqui ele também acusa minha mãe, né? Ao contrário de você que se meteu nas relações pessoais da sua filha, ele arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulado por ela pra fazer isso. Ou seja, tudo culpa de todo mundo, menos dele. Aqui no final eu acho importante destacar, porque ele usava muito isso no nosso relacionamento, vocês vão ver mais pra frente também, mais uma vez, ele usar isso. No final do texto, desse textão que ele mandou pra minha mãe, ele fala, eu realmente tinha planos e sonhos com ela, ia ser tão bom.
Toda sorte do mundo pra vocês duas. Espero que a Flávia agora sim em mim pra controlar ela tenha muito sucesso. Ao contrário do que ela sentia por mim, amo quem realmente é. Eu teria deixado de fazer qualquer coisa por ela, menos trabalhar, porque trabalho aqui me sustenta tudo que eu tive, inclusive foi o que sustentou nossa relação até hoje. Eu espero que mostre esse texto pra ela também, pois eu acho que é previsto. Isso, na verdade. Tipo assim, minha cadeira tá com o pistão zoado, tá? Então, de vez em quando isso acontece. Tipo assim, de verdade, isso tá uma coisa meio de relação de adolescente problemático. Eu já vi vários desse tipo e eu ainda vejo vários hoje desse tipo na minha sala de aula, assim, sabe? Com os meus alunos. Eu vejo esse tipo de comportamento. É um comportamento de adolescente mongolão que não tá em toque com o próprio sentimento. Então, beleza, sabe? E é nisso que muitas vítimas de abuso ficam. Perdão, mongolão não. Depois Não, da não descredibilização. é pra usar esse termo, saiu de reflexo. Então, depois de tudo que acontece dentro de um abuso, da possessão, do controle, no final sempre tem aquela pitadinha de esperança que faz você pensar, poxa, se eu só não tivesse feito isso, se eu só não tivesse feito aquilo... É, o ciclo do abuso. Que a culpa é sua, que tudo aquilo que a pessoa promete pra você podia ter sido lindo e maravilhoso se você só não fosse desse seu horrível jeito e não fosse um caráter tão ruim e tão não merecedor. Infelizmente pra mim, a gente voltou. Eu privei meu canal pra provar que não tinha interesse na fama dele, mas obviamente as coisas não acabaram por aí. Agora a gente vai entrar nos prints, mas como é um perfil apagado, eu preciso fazer uma contextualização rapidinho. Esse usuário do Facebook é o Facebook antigo do Rafael. Não sei se ele apagou, sei lá o que ele fez, mas estão disponíveis pra mim ainda. É só prestar atenção nas mensagens que dá pra ver que é ele. Eu pedi pra ele copiar e colar uma conversa. Postei no Twitter, fiquei super mal. E você é totalmente arrogante, machista de contra o sentimento de ser agente de uma mulher. Pois todas as vezes. E aparece ele falando comigo exatamente o que a gente conversou. Recapitulando, a gente tinha terminado dia 9 de outubro, nos prints lá com minha mãe. Eu desativei meu canal pra provar que eu não era interesseira e a gente ficava nesse vai, não vai, confuso. Essa nova briga aconteceu dia 25 de outubro. Dia 25 era um domingo, de Enem, e eu tinha acabado de ficar 2 dias fazendo prova. Pra quem faz vestibular sabe o desgaste que é, eu tava completamente zumbi das ideias. Isso não é à toa, como eu já falei antes, era comum. Não só isso, é o bagulho de você chegar em casa, deitar e dormir, sim. Prova que não fosse em Porto Alegre. Perto dele, dos amigos dele. Então, de localizações para faculdades, não precisa responder, é retórico. Já viu Viagem pra Porto Alegre? Onde vai ficar? Onde vai alugar? Localização das faculdades? Não precisa responder retórico. Nossa, mas é bem o adolescentezinho de Death Note das ideias, né? Tudo bem. Pessoal de cursinho vi tudo isso, porque eu sei que não. Vi uma galera fazendo prova e vai todo mundo junto. Vai uma galera fazer a prova e vai todo mundo junto. Me prova. Manda um print de qualquer coisa que prove isso. Opa! Mas é na reitoria do colégio. Acho que não tem. Longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo que eu conhecia. Eu vou apresentar uma briga pra vocês. Pra mim, pessoalmente, e pras pessoas que estão me ajudando a organizar esse vídeo, foi insuportável de cansativo de cortar e ler e revisar. A gente vai observar que ele briga comigo por 1 bilhão de motivos diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito confusa a briga. Até hoje, lendo, eu não entendo por que ele tava brigando comigo. Inclusive, eu questiono ele nesses prints. Ele, como sempre, tava me questionando sobre as minhas intenções. Era um negócio que parecia um interrogatório mesmo. E o jeito que ele falava, eu obedecia. Ele fazia pressão pra eu responder as coisas rápido. Então me responde agora. Instantaneamente, tá pronto. Agora eu tô chateado. Se você demorar 3 segundos, eu vou saber. Qual universidade que você entrou em pó? FRG. Data da prova. Dia 10, dia 13. Não divulgou ainda. Por que você vai fazer vestibular em São Paulo? Aliás, mais de uns 3. Porque eu já fiz a inscrição e o cursinho precisa de resultados pra poder divulgar, já que eu tenho bolsa. Eu faço cursinho de média. Senão ele dizia que ele sabia que eu tava mentindo. E eu obedecia. Eu respondia, eu não... Eu pedi pra você não fazer. Cursinho resultado pra poder divulgar o que já tenho bolsa. Aí faço cursinho médio, são só 2 na real. Eu pedi pra você não fazer. Você vai fazer, não vai? Porra, o cara não quer que a mina faça a prova? Que coisa esquisita. Que coisa. Tá. Eu faço tanta questão, não é muito que eu gosto de fazer num fim de semana. Engraçado como você fala tanto que não vai estudar em São Paulo e mesmo assim vai fazer 300 vestibulares. E tinha me falado há uns meses atrás. São 2. Se passasse em medicina ia fazer. Foda-se Porto Alegre. Sim, mas foi antes de perceber que eu não suportava ficar longe de você. E porque você ainda considerava ir pra São Paulo.
Coisa de adolescente, né? No fim do dia é bem briguinha de adolescente, é bem. Eu não tinha voz nesse bem comum de Não adolescente. importava o que acontecia, eu era mentirosa e ele pegava motivos minúsculos pra me chamar de mentirosa. E vocês vão observar isso nessa mesma conversa que a gente teve, nessa mesma discussão que ele faz isso. Agora que eu provei que esse Facebook é dele, vocês sabem mais ou menos o Eu não fiz nada, eu acho. Eu queria ver seriado de novo. Acho melhor ficar com algum cara do LoL um pouquinho mais burrinho, desesperado por peitos grandes. Rafael, eu fiz prova, fiz prova! Não quero ficar brigando, nem chorando, não. O Enem, que você com certeza não estudaria pra ir bem se não tivesse comigo. E que você com certeza não pode usar pra entrar numa faculdade em São Paulo. Maior prova de amor de todas. O Enem é difícil de entrar em medicina. Eu ia fazer pra poder fazer Unifesp. E quase nem soma a nota para as provas de São Paulo. Eu não sei como é a Unifesp. Fui bem no Enem, estudei pra ela pra poder ir pra Porto Alegre. Nessa briga, eu vou entrar nos próximos prints e podemos voltar com o contexto. Eu era bem imatura nessa época e eu não percebia, mas... Vocês dois eram, na verdade. E ele se mobilizava pra deixar minha moral baixa. Não, qualquer palavra você acha mil coisas. Eu queria conversar com você. Isso não muda nada, é ridículo. É isso que você quer argumentar? Não, nem consegue contar ainda. É ridículo. Eu não quero argumentar nada, eu tava mal, ponto final. Eu acho que você nem sabe qual é o significado da palavra argumento. Vamos lá. Tava mal, ponto final. Aí ele manda, nossa senhora, insuportável, hein? Cara, arrogante, que droga, velho. Ah, mano, sério. Pra que me chatear? Sério, pra que? Nem precisava disso. Olha que briga desnecessária. Olha, eu ia fazer piada com você. A conversa não tá exatamente na ordem que ele enviou. Bem adolescente que se acha espertão, né? Bem adolescente que se acha a última bolacha do pacote. Mas até aí é uma merda, é uma bosta, é completamente asqueroso, mas não é um comportamento muito longe do que eu já vi dos adolescentes da minha vida, não. Porque é uma briga muito vai e volta nos assuntos. É muito cansativo. Simultaneamente a gente tava tendo brigas pelo WhatsApp também. Em primeiro lugar, eu quero confirmar mais uma vez que em outubro... Morgana Latino. ...os vídeos e privei o meu canal e as minhas contas de redes sociais. Tem dois motivos. Ou você me ama, contados idiotas do Enem... Ou você quer ficar popular, o segundo tem mais prova. Vai se fuder, eu doei todos os meus vídeos, inclusive que tava lá 3 anos atrás. Primeiro é o que eu aposto, por isso que eu sou burro, todo mundo vai contra, mas infelizmente eu te amo. Você acha que ninguém, e eu vou me fuder muito? Ah, velho, você é muito malvado. Nossa, é briga de adolescente mesmo. Malvado? Por quê? Caralho, espero que você soube pra caralho quando perceber que eu não sou essa pessoa horrível. Eu queria me sentir um pouco melhor conversando com você e só tentar contornar. Que a minhoca na tua cabeça fala que eu sou, como sempre... ...sociais pra tentar provar pra ele que eu não sou interesseira. Que ele diz que é mentira completa. E nesse... Qual foi a primeira coisa que o Pan te falou quando você falou que a gente tava junto? Que eu curtia famosinho, sendo que eu tô 5 anos no cenário, só peguei um cara. Se eu quisesse fama, eu pediria pra X me divulgar, pedia pro Papapam botar meu canal na descrição, que nem o Tararam faz. Eu não quero, ó, já me livrei, já paguei, já foi, já, pronto. Beleza, agora uma breve pausa pro momento anterior dessa conversa. Me retratar, porque eu não vejo problema de colocar o link na descrição. A gente era amigo, a gente fazia conteúdo junto e não tinha nenhum problema ajudar um a crescer a comunidade do outro, como muitas Pode falar. pessoas fazem. É o que é completamente normal e que eu acho que é legal na nossa comunidade. Ele exigia muito que eu respondesse as coisas da maneira dele, ele fazia perguntas complicadas, que eram armadilhas, que não importava que eu respondesse e abria uma margem. Qual foi a primeira coisa que o Pan te falou quando você falou pra ele que a gente tava junto? A gente famosinho, tá. A gente gigantesca pra ele fazer alguma coisa negativa a meu respeito. Então, sempre quando ele me perguntava... Calma aí, minha filha. ...complicadas, que eram armadilhas, que não importava que eu respondesse. Beleza, agora uma breve pausa anterior dessa conversa aqui mesmo. Lá em cima eu comentei sobre você não conseguir responder nada sem querer enrolar e dar 300 respostas em cima disso. O que acabou de acontecer? Ai, senhor, tá bom, Rafael. Mano, eu abri meu coração aí de novo, né? Eu não queria brigar, mas beleza. Brigou, já chorei. Fazer alguma interpretação negativa a meu respeito. Então, sempre quando ele me perguntava... Fui bem na prova, fevereiro tamo aí, vendo qual curso eu consegui entrar em Porto Alegre. Ironicamente, você respondeu a pergunta de que não quer responder nada diretamente e só enrolar, fazendo que enrolando e mudando de assunto. Eu não quero brigar, velho. Essas coisas não chegam a lugar nenhum. Onde que você quer chegar com isso? Eu só tô te mostrando que a minha última esperança é que você minta tanto que você mesmo acaba acreditando. Você quer a resposta direta, mas sua pergunta que me faz parecer uma desgraçada filha da puta. Espero que você, relendo essas últimas frases, consiga perceber o que você mesma faz. Eu não fiz nada. Acho.
Queria ver seriado, nem sei porque a gente tá brigando, as coisas legais que eu falo. Eu já sabia que era armadilha e eu tentava desenrolar uma resposta que era cabível, que ele entendesse as minhas intenções, que ele entendesse a pessoa que eu sou, em vez de ficar essa margem gigantesca, me justificava muito pra ele. Eu desativei meu canal, ficou por aquilo, eu tinha meio que desistido, né, de ter uma presença online, e ia focar só na faculdade, do jeito que eu tava fazendo, mas isso tudo mudou em 2016, quando ele decidiu que ele iria pra São Paulo, porque seria melhor pra ele profissionalmente, e foi nesse momento que ele deixou. Segundo ele, simboliza a independência, mudou de Carazinho pra São Paulo. Mas eu me recordo de uma ligação que a gente teve, muito comprida, em que ele me convence a não fazer faculdade, e fala que é melhor eu trabalhar com isso, mesmo que ele ia deixar eu voltar a fazer as minhas coisas. Foi nesse momento que eu... Ia deixar! Com tudo isso, eu fiquei doente, né? Vou deixar um gatilho de alerta aqui para as pessoas que têm TA, que sofrem com isso, porque pode causar gatilho. Fiquei anoréxica, eu acho que até é perceptível nos vídeos da época. Tava muito magra, eu cheguei a pesar 39 quilos. Tá aí é foda. Tipo assim, eu não tô falando que a Sasha esteja certa, eu não tô falando que o Selbit esteja certo. Mas de verdade, isso só me parece uma relação adolescente que espiralou pra fora do controle, tá ligado? Em si, que eu não era merecedora nem de me alimentar, assim, eu realmente acreditava que eu era uma pessoa ruim. Inclusive, nessa época mesmo, tem um relato meu falando sobre como foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, nessa época que ele fez eu privar meu canal. Nesse mesmo vídeo tem 3 momentos que eu quero que vocês prestem atenção, que na minha feição, no começo, né, minha irmã me ajudando a comer. Ela me ajudou muito nesse aspecto. No segundo snap, eu falo que eu vou começar a streamar na Azul, né, que foi quando deixaram. E no terceiro, eu falo um pouco sobre quando eu apaguei meu canal. E eu vou fazer stream agora, eu vou ser streamer. Mas basicamente eu vou mudar pra São Paulo e eu estarei mais presente na vida de vocês. Quando eu desativei meu canal, acho que foi uma das épocas mais difíceis que eu consegui me recordar do tempo passado, sabe? Tanto que tem sequela até hoje na minha saúde, naquele tempo. Além de me acusar de interesseira e todos os impactos que isso teve na minha vida profissional, a gente precisa falar também sobre a maior cartada que era usada contra mim, que é a traição. E essas acusações de traição não são novidade pra mim. Ele diz no PDF dele que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre foi machista, ainda é. E Tá. acusações de traição não são novidade pra mim. Ele diz no PDF Pessoal de Sônia de louco em cima, alertaram que ela costumava trocar de namorado com bastante frequência e eu tinha escutado história de traição antes. Tá, o bagulho é que, tipo assim, é a mesma coisa do que tá rolando um pouco com a Nive Stefan agora, tá ligado? É uma questão de timing no fim do dia, tá ligado? Às vezes nem era traição nada, mas o timing fica tão esquisito pra todo mundo que tá envolvido que parece que você tá botando chifre, tá ligado? Que parece que de alguma forma foi traição mesmo. Agora, a gente fingir que não é machista mesmo essa ideia a mina teve vários namorados durante a vida, portanto, ela é uma vagabunda. É tipo assim, o cara é comedor, o cara é fodão e a mina é uma vaca. É meio bosta, tá ligado? É meio bosta. dele, que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre foi machista, ainda é. E por trás das cortinas era bem nojento mesmo. Então eu não duvido nada que ele tenha ouvido isso sobre mim. Mas, como vocês viram, eu e ele sabíamos que até então a única pessoa que tinha me relacionado no cenário era o Yang. Como vocês podem ver novamente nesse pedaço da conversa. Ele era sim muito paranoico, assim como ele afirma no PDF dele, mas eu não dei motivos reais pra isso, apesar de ele ter encontrado vários na cabeça dele. Ele me tratava como se ele tivesse descobrindo uma traição a todo momento. E isso era justificativo suficiente pra ele me tratar do jeito que ele me tratava. Mas no final eu nunca traí ele, e eu vou explicar a minha perspectiva dessa bagunça toda que ele fez. No PDF, o Rafael pinta minha caveira, né, publicamente, uma história que todo mundo tinha resolvido no evento da XMA. Eu acho que era a terceira vez que eu vi o Yang. A gente mal se falava, porque ele era o jogador que tava em destaque, tava sempre treinando. E eu trabalhava e estudava nessa época também. Apesar da gente ter se gostado, ou pelo menos eu gostei dele, a gente nunca avançou muito além nessa criação de vínculo. O nosso relacionamento, como ele também disse, já tinha meio que acabado. Por ambas as partes, só faltava a gente oficializar. Mas mesmo assim, eu não queria correr o risco de deixar ele mal ou atrapalhar o campeonato dele de qualquer forma. Eu conheci o Rafael e ele rolou sim um interesse entre a gente, mas em nenhum momento eu tive a intenção de dar um passo com o Rafael de terminar com o Yang. No próprio evento, o Rafael me chamou pra sair com ele. Quando ele me chamou pra sair, e eu falei não, um conhecido meu que tava na festa ouviu ele xingando. Ele nasceu de me sobre que se namorava, e eu lembro disso porque eu mesma falei pra ele. Eu mesma. Eu lembro dele, mesmo sabendo, perguntando se você queria sair com ele depois da XMA. Aí quando você disse que ia sair com suas amigas, a papapã, etc., diz que o tatatã, ele ficou puto xingando horrores achando que tinha feito sua cabeça. E aí isso contradiz, de certa forma, a coisa do PDF dele, né? De, eu sou assexual, não sinto a necessidade dessas coisas. E realmente, ele pode não ter, ele pode ser assexual, mas não ser aromântico, né? Ele pode não querer ter nada de sexo e ter interesse numa coisa romântica. Mas a ideia do PDF que me passou dele foi muito uma coisa do... Eu não sou a pessoa que inicia esse tipo de contato. E aí, ela traz o relato dela falando que ele iniciou esse tipo de contato, mas tudo bem. Eu ter saído com as minhas amigas e não ter saído com ele. O Rafael sabia que eu namorava, tanto que não era segredo pra ninguém aquilo ali. Logo o relato dele sobre conversa no WhatsApp. Isso é paia, tá? Isso independente da pessoa é paia. É zoadaço. Se você sabe que a pessoa namora, mano, você não tem que ficar dando em cima, não. Se a pessoa namora, você vai embora, tá ligado? Dar em cima de gente que namora é pedir pra tomar no cu.
É irônico até a distorção disso quando o próprio Rafael me pressionou a terminar, porque eu dizia que não ia ficar efetivamente com ele até eu terminar comigo. Depois da XMA, eu voltei pra casa, e eu lembro que no ônibus mesmo, ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele falou que ele ia pagar tudo. Eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele, antes de eu terminar com o Yang, porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara nessa visita dele, como ele relata, tanto que eu não deixei o cara na minha casa. Por isso também a insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar a escrever a mensagem que eventualmente terminaria. Me dói admitir que eu era uma pessoa que tinha problema em por limites e eu tinha medo de conflito, então tava enrolando mesmo pra mandar mensagem. Mas no fim, mesmo já namorando, o Rafael tinha ciúme de coisas que vieram antes dele. Vou te dar uma dica, pra não ser feliz daqui a um tempo. Acha alguém idiota e popular de novo, tipo Yang. Eu não quero mais ninguém. E mente pra ele, Rafael, eu quero ver sim. Ele acredita facinho. E eu te mostrei. Cada um vai pro seu lado. Usava isso contra mim assim como ele fez no PDF. E eu entendo a irresponsabilidade emocional que eu tive com o Yang. Tanto que a gente se trombou depois, eu já tava namorando outra pessoa. Eu fiquei muito envergonhada de ver ele. Ele veio falar comigo, perguntou por que eu tava daquele jeito, né, envergonhada. E eu falei que eu tinha sido babaca com ele. Ele falou que tava tudo bem, deu risada, me abraçou. Eu já tinha me desculpado com ele sobre essa situação. Tá, ela e o Yang se resolveram, o ponto não é esse. Mas o bagulho é que o Selbit se botou totalmente como vítima no PDF dele, né? A voz do autor ali tá como uma coisa de ser vítima. E ela tá trazendo de alguma forma que ele não é tão coitadinho assim. De novo, isso não apaga da mina ter ficado 7 anos falando do mesmo bagulho incessantemente, tá ligado? Não apaga. Mas assim como eu disse no meu vídeo do Selbit, não tem ninguém puro. De precisar fazer essa explicação publicamente, eu fico bem chateada de ver o nome do Yang envolvido nessa bagunça. E eu sinto muito, de verdade, ele sempre foi muito de boa, espero muito sucesso pra ele, torço muito pra que nada disso abale ou atrapalhe ele. Agora a gente vai falar da festa, que é outro bololô que ele inventou. Ele tinha ciúmes de tudo e todo. Ah, que ele abandonou e filmou. Se você tá com seu parceiro numa festa, e você vê de longe seu parceiro fazendo amizade, trocando contato, fazendo network, o que seja, conversando com outra pessoa, e a sua primeira conclusão daquela situação ser traição, você é uma pessoa muito ciumenta. De qualquer forma, não foi esse cenário que ele pintou. Ele tava em pé do meu lado, eu também tava em pé, e do meu outro lado tinha um cara sentado no banco passando mal. O cara tava verde. Eu virei pra ele, perguntei, você precisa que chame alguém, você tá bem, você precisa de alguma coisa, quer que eu pegue água? Queria ajudar. O Rafael viu e surtou. Eu fiquei mal, que nem todas as brigas nossas, eu fiquei devastada. Mas voltando, independente se eu tava passando o número, trocando contato, conversando com alguém, não é justificável ele me tratar do jeito que ele me tratou. Tipo, de verdade, eu não entendo o que ele tá querendo insinuar no PDF dele. Tipo, o que eu estaria fazendo? Fugindo pro segundo andar e ficando com o cara. Procurei ela pela festa por quase uma hora sem encontrar. Eu pensei que ela talvez tenha pego um táxi ou uma carona com alguém. Eu voltei pra casa pra eu se encontrar. Ela disse que estava no segundo andar, que era um local fechado e não tinha festa lá. Eu não queria pensar de subir pro segundo andar, procurar ela. Desabafando e conversando com um amigo. Cara escondido enquanto ele tava puto comigo, dar meu celular pra ele, e daí fugir e pra trair ele. É pra pular demais pra uma concepção do nada. Sim. O que aconteceu? Depois a gente ligar, foi que eu fiquei chorando. E aí eu volto ao ponto que eu tô desde o começo. Sasha era muito jovem, Selbit era muito jovem. Isso é coisa de relacionamento de gente jovem que não aprendeu a regular a emoção ainda. Que se leva pela emoção, que pula pra conclusão pelo que tá sentindo, ao invés de ver a realidade material ali na frente, tá ligado? Então, assim, se ele tava desconfiando nesse nível dela, não seria mais justo ele pedir pra terminar, ele pensar em terminar, como ele fez nas mensagens, mas ao invés de só ficar nesse cada um pra virar e falar, não, mano, acabou, tá ligado? Foda-se. Não precisa participar disso mais do que devia, sabe? Chorando na escadaria, conversando com um amigo nosso em comum. A escadaria era de frente pra saída da festa, tanto que um outro amigo nosso que a gente tinha em comum na época passou pra ir embora, me viu e falou, você sabe, não tem como você ficar chorando toda vez que eu te vejo você tá mal. E ele basicamente concordou comigo de que ele realmente foi embora com as minhas coisas. Ele só usou esse contexto, de novo, de que eu tô sempre... Ele estava com o celular porque o meu vestido era de tubo, então ele também tava com a minha carteira. Tá. Justificado. Ele não se certificou de saber de mim antes de ir embora e foi pro apartamento dele com esqueci meu celular, sem minha carteira, de madrugada em São Paulo, sem saber me virar lá ainda, porque eu tinha me mudado recentemente. E outra, se ele tava com meu celular, aí foda. como é que eu iria pedir um táxi ou um Uber? Nessa mesma briga ainda, ele chega a me xingar e a me cobrar por ter enviado cartinhas no Natal de 2014 pros meus colegas do LoL. Notando que isso era um ano antes, eu não conhecia o Rafael e eu e o Yang nem tinha esse interesse entre a gente, não tinha se desenvolvido ainda. Ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LoL, o Rafael, e eu e o Yang nem tinha esse... Todos os meus colegas de LoL. Um ranço. Nossa, o cara mandou Yang é seu namorado, é óbvio que ele ia mandar algo pra ele. Então você mandou 4 cartinhas. Eu não era namorada dele ainda. A gente nem tinha se visto ainda. Realmente, 4 pessoas. Quem é o tal pessoa? Não, eu mandei pra mais gente. Nem lembrava dele. Eu tinha uma guild. Nem lembrava que já tinha traído. No LoL que mandei também. De novo, mais uma mentira pra estragar a mesma memória de você. Conseguiu estragar algo que eu nem comentei sobre. Que isso é um ano antes, eu não conhecia o Rafael e eu e o Yang nem tinha esse interesse entre a gente, não tinha se desenvolvido ainda. Ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LoL, que eu vou censurar pra proteger ele, porque nada a ver. O Rafael perguntou pra mim, do que você quer que eu te chame? Aí eu falei, me chama de Flavinha, porque ninguém me chama assim, só uma professora. Ele me chama de mentirosa, porque ele descobriu que esse colega de trabalho me chama
Mesmo uma mentira, sempre chamei de Flavinha sem problemas, mesmo sabendo que ele chamava também. Mas você tem que mentir, tem que falar que não, ninguém mais me chamou assim. Mentira, ninguém ligou pra pedir coisa pelo telefone. Tá. Chamava de Flavinha também. E aparentemente isso era o suficiente pra dizer que eu era mentirosa e que eu só traía e mentia, que eu era infiel e mitomania. Isso fez eu me isolar dos meus colegas, né, meus amigos, colaborações. Eu precisava manter distância de todos pra demonstrar que não tava traindo ele com essas pessoas e que ele não tinha com o que se preocupar, que eu não era uma alpinista social. Pra mim não é surpresa que no PDF dele Autossabotagem também traição, visto quanto ele falava disso e usava isso contra mim ativamente. Mas ele faz uma historinha que simplesmente misturou 3 acontecimentos em um só. Ele fez uma sopa de letrinha, um nó gigantesco que a gente vai ter que desatar aqui junto. O primeiro é quando ele falou que viu a conversa com meu ex logo no começo do relacionamento. Isso sim, eu acho que foi o verdadeiro motivo que ele ficou paranoico comigo. Com associou cenário de LOL, me alertaram, que ela costumava trocar, traumatizado e paranoico, mas isso era só o começo. E ficou bem claro, pra mim, bem claro a pessoa que tá tentando te conquistar e depois a pessoa que tá abusando psicologicamente de você. E foi nesse momento que ele mudou. Eu tive um ex que me traiu, ele se arrependeu e correu muito atrás de mim. E eu sempre fui muito prática nas minhas relações. Eu perdi o interesse na hora. E ele correu muito atrás de mim, ele se arrependeu, ele falou que ele gostava muito de mim e tal. Não, aí não fode, Sassa. Aí, Sassá, não fode rolê, mano. Não fode rolê. Tipo assim, você não precisa falar que você sempre foi muito pragmática, que você sempre foi... Não, porque esse bagulho com o Selbit foi uma bosta. Essa relação que vocês tiveram foi uma puta de uma bosta, tá ligado? Ele era extremamente jovem, extremamente inseguro, provavelmente porque ele não cuidava da saúde mental dele direito, tá ligado? A Sassá também era muito jovem, numa situação de vulnerabilidade emocional, tá ligado? Tentando se encontrar no mundo com toda a pressão né, de tentar entrar numa faculdade e tudo mais. Então são duas pessoas muito jovens, de modo geral. É meio que esperado que de alguma forma esse tipo de conflito vá acontecer. É meio que esperado que de alguma forma esses dois iam ter um bate-cabeça, assim, sabe? Que eles iam ter uma coisa desse tipo. Mas agora, até agora, tem coisa aí que eu acho uma merda. Tem coisa aí que eu acho que o Selbit mentiu. Tem coisa aí que eu acho que a Sassa tá colocando de fora também. Mas assim, muito de modo muito geral, isso é relação que eu já vi vários colegas meus, quando eu tinha 19, 20 anos, terem esse tipo de relação que é completamente conturbada, tá ligado? É cheia de problema, cheia de dor de cabeça, cheia de desconfiança. Isso é uma coisa que você vai aprender mais velho. O que é realmente confiar numa pessoa, o que é realmente entregar a sua emoção pra outra pessoa. Então, tipo, até agora, tudo, tanto o que ele conta quanto o que ela conta do relacionamento dos dois, eu tô atribuindo muito a essa falta de noção, a essa falta de experiência da vida real, tá ligado? Voltar com ele e ficou por isso, a gente ficou, eu e o Rafael tava em call no Skype. E eu recebi mensagem desse ex. Eu falei pro Rafael que o meu ex estava conversando comigo, meio que reclamando mesmo. Aí ele pediu pra eu mostrar a conversa. E eu, uma pessoa que acreditava não ter nada a dever, compartilhei a minha tela, mostrei pra ele. Ele foi pedindo pra eu scrollar. Chegou numa parte que o meu ex tava se declarando, né? Tinha se arrependido e tal, que eu era amor da vida dele, não sei o quê. Eu ignorei. Eu mostrei pra ele essa conversa. Eu acho que foi aí que a chavinha virou pra ele, que ele realmente mudou, a pessoa charmosa, elegante, legal. Eu conheci no começo, que me conquistou, pra pessoa que foi abusiva comigo. Foi um corte bem claro nesse momento. Porque foi quando ele começou a falar que eu era uma pessoa que trai, que eu tava escondendo isso dele, que eu tava mentindo pra ele. Era esse tipo de coisa que causava gatilho nele. Um outro exemplo de conclusões absurdas que ele tirava de acontecimentos minúsculos foi quando eu tinha uns 17, 18 anos ali. Eu fiquei com um menino, daí depois de um tempo eu fiquei com outro. Posteriormente, conversei com o primeiro menino, falei tal, que tinha ficado com outra pessoa. Ele falou, relaxa, também fiquei com outras garotas. E ficou por isso, ninguém se incomodou, a gente era jovem, todo mundo se entendeu ali. Mas ele e a confidente dele vasculharam o meu Facebook. Eles concluíram que eu tinha traído naquele momento. Inclusive, a gente tem na conversa, eu tentando explicar pra ele que não... Inclusive, vou levantar uma bola aqui. É bem possível que, na verdade, o Selbit também traísse ela, tá? Parando pra pensar do jeito que essas duas histórias se juntam, é bem possível que ele tivesse, sim, algo com outra pessoa enquanto tava nessa coisa e isso fosse, sabe, no relacionamento. Eu não tô falando que é o caso, eu não tô falando que é a verdade, mas eu já vi vários casos de pessoa que é muito controladora, sabe, que é muito em cima, assim, acabar tendo um caso por fora e ficar falando que quem tá tendo o caso é outra pessoa pra ela nem ter tempo de responder, pra ela nem conseguir formular uma resposta. Mas, tipo assim, não tô falando que o Selbit traiu, não tô falando que a Sassa traiu, não tô querendo trazer nada disso, assim, é só porque esse tipo de comportamento me lembrou esse tipo de pessoa, sabe? Não foi traição, que ninguém tinha ficado incomodado com aquilo. E era um negócio que tinha acontecido anos atrás, que não tinha nada a ver com ele, e ele tava se incomodando por algo que nem eu e nem as outras pessoas envolvidas estavam incomodadas. Mas ele ignora isso. Inclusive, aqui ele fala que ele tem print de conversa. Quanto a traição uns anos atrás, certo? Menos de 2 anos atrás, aliás. Não, foi em 2012, mas tá, vai.
Eu tenho um print de 2013, de qualquer jeito, de novo enrolando e não dou a resposta. Eu tô esperando você terminar. 2013, o que comprova que realmente aconteceu aquela violação da minha privacidade junto com a confidente dele. Isso era o tipo de coisa que ele usava pra justificar. Terminar o quê? A frase. Eu fiz uma pergunta e você não respondeu. De novo, já te expliquei o que foi aquela parada. Acho que vou desistir de conversar e deixando essa relação ser só sexo. Mas sim, tatatã é irrelevante, porque eu não aguento mais. Sabe o que eu não aguento? Você implicar com coisa que não precisa. Não tô com cabeça não, mano. Tô cansada. Assim como se uma criancinha foi pegar roubando doce na mesa, recusasse a entregar os doces porque jura que não pegou nada. Tá, e aí pelas palavras dele, a gente vê que essa coisa da sexualidade dele não ser importante, da vida sexual não ser importante, a gente começa aí a levantar umas bandeiras de coisa. Mas até agora, volta ao ponto. Jovens e burros. O tratamento que ele tinha comigo e pra justificar me chamar de uma pessoa infiel, pra justificar falar que eu era uma mentirosa. Eu quero que vocês percebam que esses prints que eu apresentei pra vocês foram de 2 conversas, só em outubro de 2015. Foram algumas das poucas que consegui resgatar, porque eu perdi o celular várias vezes, não faço o meu WhatsApp, pra minha infelicidade. Eu não tinha a intenção de ter que usar. Esses episódios eram cansativos emocionalmente, era desgastante. Eu sei que a nossa memória às vezes tem a tendência de exagerar as coisas, porque na minha cabeça parece que e acontecia pelo menos semanalmente. Como eu disse, eu sempre suportei porque eu acreditava que ele ia mudar. Eventualmente eu ia provar que eu não era interesseira, eu ia provar que eu era uma pessoa confiável, e que ele estava errado nas acusações dele, e as janelas de momentos bons iam prevalecer. Mas aí tem o erro também da juventude, né? Hoje eu, com 30 anos na cara, se alguém vem com esses papinhos assim, é meu filho, vai pra casa do caralho, tá ligado? Vai pro inferno. Eu não quero um relacionamento pra ficar me trazendo dor de cabeça, não. Eu quero um relacionamento que me ajude a melhorar como pessoa, que coma meu rabo quando eu tiver errado e que eu possa fazer a mesma coisa e os dois crescerem juntos. Que é o que eu tenho hoje no meu noivado, tá ligado? Que é o que eu tenho hoje com a Lena. Agora, se eu com 19, 20 anos, eu estaria nessa situação também, tá ligado? De querer provar, de querer falar que tá certo, de querer enfrentar, mostrar. Eu ia estar nessa situação também. Tanto eu poderia estar nessa situação sendo o Selbit que tá maquinando o bagulho da cabeça dele, porque não tá com a saúde mental em dia, tá ligado? Quando você não tá com a saúde mental em dia, a cabeça maquina pra caralho e você cria uma série de coisas. Tanto quanto no lugar da Sasha de, pô, tô cansada, não quero ficar lidando com isso. Então eu consigo, de verdade, do fundo do coração, entender os dois pontos, assim, entender esses dois lados da história e consigo... A única coisa que eu consigo atribuir isso é os dois com a saúde mental zoada que não tomavam os devidos cuidados com elas e a juventude, assim. Eu acho que são as duas grandes coisas que fazem muita diferença nesse caso. O abuso, né? Que é o abuso, a desvalorização e daí o reforço positivo. Pode perceber que em tudo que ele escreve, ele pode falar a maior atrocidade que for, no final ele vai falar, ai, mas eu desejo tudo de bom, nossa, ia ser tão bom, e eu quero tanto ouvir sua voz. O nome disso é trauma bonding, ou vinculação traumática. Caso vocês queiram aprender mais a respeito, eu vou deixar um artigo na descrição. O segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto, porque, como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção, PDF. Aí é um bagulho que, assim, a gente tem que levar em conta também. Um homem mais velho fazendo isso, uma pessoa mais velha, não precisa ser um homem, tá? Pode ser uma mina também. Uma pessoa mais velha fazendo isso, a gente entende como uma coisa zoada, uma coisa arregaçada, tá ligado? Mas quando a gente fala de pessoas muito jovens, eu nem sei se eu consigo colocar como foi algo que foi feito de propósito, sabe? Eu não sei se eu consigo olhar e falar de puta, mano, o Mano fez isso aqui de maldade, ou a Sasha fez isso aqui de má intenção, tá ligado? Às vezes eu acho que é só a forma, talvez a única forma, que essa pessoa, por estar sozinha, tá perdida e não ter um contato muito profundo consigo mesmo, acaba achando de expressar os sentimentos, achando que é a única forma possível de expressar sentimentos. E que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato, na qual eu era trancada no banheiro, é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Mais uma vez, que ele me trancava dele. E daí eu trancava no banheiro chorando. E você pode até pensar, pô, é meio relevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção
pra esse tipo de detalhe. Ele fala, seria impossível eu ter trancado ela lá dentro, porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Oh, é verdade, a chave fica do lado de dentro, não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo, porque eu disse que ele me trancava no banheiro. Logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso, e eu nunca disse isso. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos, nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Mais uma vez, nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como minha palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. No final, nem teve pesquisa pra entender o que eu realmente falava e o que era a invenção de hater. No fim do dia são 2 relatos só, né? Com esses artifícios, que ele valida a versão dele durante o PDF inteiro, resumo, basta ele comentar algo lógico, como a chave fica pra dentro do banheiro, seria impossível trancar ela lá dentro, pra imediatamente o leitor me achar mentirosa e começar a validar qualquer história que ele conte, mesmo que não tenha nenhuma prova. Eu me trancava no banheiro porque eu tinha medo dele. Eu nunca sabia como ele ia reagir. Ele explodia por literalmente qualquer coisa. Qualquer coisinha mínima era motivo pra ele brigar comigo. E eu tinha medo dele. Na sopa de letrinha, ele só usa uma dessas vezes pra distorcer um acontecimento entre a gente. Nesse episódio do Twitch, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem, ele jogou as minhas coisas no lixo e ficava na garagem. E a história foi a seguinte. Eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo ainda hoje em dia, o Guto. Era amigo de longa data, era meu duo, a gente conversava quase todo dia, a gente era muito amigo. Obviamente, Rafael se incomodou, que nem ele se incomodou com todos. Ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não. E o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando, que eu queria manter. Nesse episódio, que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem, ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra ir lá ficar com ele. E eu fui, né, porque a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G podrinho assim, basicão. Ele acordou de manhã e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. Eu acordei aos berros, porque ele encontrou uma mensagem que eu tinha mandado pro Guto, falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael. Até hoje eu não entendo porquê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele, no lixo. E eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele, até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem, olhar o lixo, já não tava mais minhas coisas lá. Aí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela, a gente conseguiu recuperar. O Rafael bloqueou o Guto, tive que desbloquear ele ainda veio me cobrar. Tem o print desse acontecimento, que o Guto fala, vou ficar bem relaxado com você me dando bloco. E eu falo que não fui eu, que a gente teve uma briga. Eu contava pra ele depois que eu ia dormir e era desnecessário dizer. Eu acho que todas as pessoas amigas que foram amigas de pessoas que foram abusadas sabem o quanto que é desgastante também. E às vezes dá vontade de desistir da pessoa, porque nem a pessoa quer se ajudar. Isso aconteceu. Não, ainda mais jovem, mano. É abrir mão. Porque mais velho, você tem uma situação de falar, não, mano, tá, foda-se. Larga essa porra aí e cola aqui em casa. Vamos resolver essa merda, sabe? Se o mano colar aí na porta, nós enche ele de soco. Sei lá, cola aí, tá ligado? Pelo menos mais velho, você tem como fazer alguma coisa. Quando você é mais novo e você tá nesse tipo de situação, por assim dizer, nesse tipo de coisa, é bem complicado mesmo, sabe? Você fica achando que você tem que fazer alguma coisa, sabe? Que você tem como ajudar. E na maioria das vezes você não tem nada o que fazer, porque você é outro fudido, sabe qual é? Na minha amizade com o Guto, isso é um print que ele tinha guardado, sei lá, também. E às vezes dá vontade de você mesmo desistir da pessoa, porque nem a pessoa quer se ajudar. Isso aconteceu na minha amizade com o Guto, isso é um print que ele tinha. Pensei melhor de mim, precisou de ajuda, então se você não me escutou, penso que você faz uns 4 anos, eu tenho ressentimento, mas aquele lance todo, você sabe como eu sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse, e não espero e não boto esse peso em você. Você faz o que você quiser, do jeito que quiser. Tinha guardado. Tá. Sei lá porque também as pessoas fazem backup, mano. Graças a Deus. Isso aqui era uma discussão que a gente tava tendo. Eu tava essencialmente pedindo desculpa por estar me afastando dele, mas que eu realmente queria fazer dar certo. Tem dia que eu abraço ele e penso em você e no pessoal da Conf, que conheço faz uns 4 anos. E eu tenho ressentimento. Mas é aquele lance todo que você sabe como sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse, não espero e não boto esse peso em você. Isso é eu explicando pra ele, justificando eu me afastar não só dele, como pessoas que eu tinha amizade há muito tempo, por causa do Rafael. O Guto abençoe a alma dele, porque ele era mais maduro do que eu, aparentemente. Eu sei que pra você nada disso é fácil. Eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar. Não parou. Sim. Nem que a gente fique 10 anos sem se falar. Se você me chamar, eu vou te ajudar com prazer. E o fez, realmente. Mas sei lá, desde que a gente parou de se falar, uma vez eu fico com isso. Ele tava falando que ele fica com insegurança desse deixa, não deixa, implica, não implica, bloqueia e desgastava a nossa amizade mesmo. Aqui eu expresso o que eu sentia pelo Guto, né? Realmente foi o melhor amigo que eu já tive. Você foi a única pessoa que genuinamente se importava e que não tinha aquele peso todo de tô te ajudando porque um dia quero te pegar. E algo que eu aprecio pra caralho, e quando eu penso em pessoas decentes, você é a primeira que vem à mente. O meu relacionamento com o fraterno, e nessa época eu tava muito longe do meu irmão, então meio que significava o dobro, só expressando isso pra ele. Isso causou uma decepção. E eu sei porque ele ficou decepcionado comigo. Entendo os amigos que se frustraram comigo porque realmente não tinha essa perspectiva e eu não queria me ajudar. Daí eu acho que a última coisa que é mais importante nessa conversa toda é que ele fala, mas você sabe, tem muita coisa que você precisa aprender ainda sobre tudo isso que aconteceu. Não pra mudar algo entre a gente ou com o Celt, mas pra levar pra vida. E o principal é que você tem que se amar mais. Nunca deixa alguém fazer isso na sua vida. Sim. Parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes. Hoje em dia a gente... Sim. Aqui por mim. Então, o bagulho é esse mesmo no fim do dia, né? Quando você aprende a botar limite, esse tipo de coisa não acontece mais tanto. Me deixa meio triste, me deixa meio emocional, porque eram verdades, era bem verdade. Eu tinha um dono, eu não tinha um namorado.
e ele mandava e desmandava em mim do jeito que ele quisesse. Ele fazia o que ele queria no nosso relacionamento. Agora, a gente vai falar sobre um clipe muito infeliz, que eu sinto muita vergonha desse clipe e eu não suporto assistir ele. O meu chat nessa época, antes dele ser filtrado, ele era bem machista. E era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente perguntava, falava sobre ele no chat. Obviamente, quando alguém falava algo negativo, ele ficava ofendido. Acho que isso é direito dele. Mas no privado existia a pressão de eu falar bem dele, de fazer dessas falas publicamente. Mas falando sério agora, gente, não fica falando mal do coisa do meu namorado, por favor. Eu fazia, óbvio, sempre querendo me provar, eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa, às vezes demora pra gente perceber. Pra mim demorou muito, mas é que eu tenho orgulho de admitir. Mas machuca, e as pessoas desenterram isso pra dar risada. Ainda que pra mim, pessoalmente, quando eu lembro os meus sentimentos, eu tenho minha memória, eu tenho o meu trauma. E quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu Duas pessoas sem muita experiência sexual, infelizmente é normal também. respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofria agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018, tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era sexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu não humilhei ele por ser assexual, não é algo que a gente conversou sobre. Eu, no print que ele usa como prova, é literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele. Ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se tava tudo bem com a saúde dele e tal, porque as nossas relações, e eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet, duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber. Causa lacerações que sangram, ardem. Enfim, eu ficava Caralho, 40 minutos? Meu amigo, o cara assiste o filme Dragon Ball Super Super Hero? Que porra é essa, meu Deus? 40? 40 de pau? Mano! Eu tô mais chocado do que qualquer outra coisa, tá ligado? Pô, 40 minutos, velho. Porra, 40 minutos é foda, João. Porra, sem preliminar, sem nada, 40 minutos é... Mano. machucada. Eu não falava isso pra ele, porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz. Pô, tá ligado? O bagulho Mano, muito tempo, cara. E não vê aí, vai ter o comentário do Pica Grande que eu fico 8 horas transando. Não, mano, você pode ficar 8 horas fazendo outras coisas. Você pode usar dedo, você pode, sabe, lamber, você pode, enfim, né, beijar, você pode tocar. Existem milhares de coisas que você pode fazer que são, sim, consideradas sexos. Mas pela forma que ela tava falando, é 40 minutos de metelança. Na moral, tá ligado? Isso não faz bem pra ninguém. Isso não é bom pro cara, não é bom pra ela. Não é bom pra ninguém, velho. Se satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra... Demoram, da gente, realmente. E eu estendo total minha simpatia. Mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Voltando pro tweet, no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor, que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa. Isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofria era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu. Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo visto que a agressão sexual é um termo bem amplo. Mas fica o questionamento sobre o PDF dele, né? Desde o começo. A parte sexual foi tão difícil e ele me contou isso porque... Aí é foda, né, Sassa? Porque você passou anos falando que o cara era abusivo de N jeitos e aí vem um bagulho de agressão sexual. É natural, é esperado que as pessoas pulem pra conclusão de estupro. Não é... Tipo assim... Não é tão distante assim, vamos ser pragmáticos. Relacionamento em sexo. Deixando bem claro, eu não quero invalidar e eu não quero ver ninguém invalidando a jornada de autodescobrimento dele. Eu acho que isso é super válido, passei por algumas eu mesma, pessoalmente. Eu só tô colocando em pauta que não faz sentido ele falar publicamente que a gente tinha essa conversa desde o começo. Sendo que nas conversas da época, ele queria me reduzir a sexo. Esse cara, de recém 18 anos, que não sabia o que tava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde tava se metendo, eu nunca conheci esse cara. Nunca que não sabia o que tava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde tava se metendo, eu... Consegue entender o meu lado? Olha como você fala comigo, mano. Você nem tenta entender o meu lado. Entendo pra caralho, tanto que eu nem fiquei te enchendo as merdas que tu errou comigo e tô aqui. Você fala essas merdas que tu errou comigo. Fazendo o que eu posso. Nossa, você me xingou de puta. Wow, such big deal. Não é só isso, você sabe. E na real, é sim. Uma pessoa nervosa xingando. Respeito é uma merda. Inclusive, quando eu tô nervosa e falar algo que não devia,
Você me pesa por isso por muito tempo. Tá. Quando uma pessoa tá nervosa, não é algo válido para argumento. Então, o único erro que eu tive com você não é válido. Você tenta achar merdas que eu fiz com você, sendo que eu não fiz nenhuma. Meu Deus, Rafael, falar assim com alguém. Eu te amo e nunca fiz nada pra te machucar. Nunca mente. Não, mano. Não. Esse papo de, ai, eu estava brabo. Tá ligado? É o mesmo. Não tô falando que é a mesma coisa. Eu não estou falando que o Selbit é um desses caras. Eu só tô falando que, tipo assim, é o mesmo tipo de argumento que uns mano esquisito aí usa pra continuar abusando de mina, tá ligado? Continuar numa situação de abusar a mina e os caralho. Então, assim, não sei pra vocês, não sei como fica pra vocês, mas pra mim acende sim algumas lanterninhas vermelhas dessa situação inteira de ele não é tão santo quanto ele se pagou lá no PDF, não, tá ligado? Nunca conheci esse cara. No PDF dele, ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fazia comigo no privado, que é revirar minha vida, me chamar de puta, mentirosa e interesseira. Só que dessa vez, pra milhões de pessoas reproduzirem junto comigo. No geral, fica bem claro que eu não sou a vítima perfeita. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos. Isso não quer dizer que eu não sou merecedora de amor ou bom tratamento. Mas certamente eu sei o que eu passei e não tem nada a ver com aquele PDF. E é meio contraditório, porque ele já falou sobre ter sido uma pessoa ruim no passado várias vezes. Eu tenho tantas vezes, eu decidi fazer uma análise introspectiva. Na minha vida eu tornei alguém bem odiável por pura arrogância e prepotência. Eu me vi ao passar dos anos me tornou alguém que eu desprezaria se tivesse me conhecido anos atrás. Todo mundo, Selbit. Todo mundo. Se eu me conhecesse de 10 anos atrás, eu me odiaria também. Foi então que eu decidi começar a me esforçar pra me tornar uma pessoa melhor. Tenho estado feliz com o resultado. Obviamente, consequências dos anos que fui um completo imbecil sempre continuam aparecendo na minha vida. E é justo que elas apareçam. De qualquer jeito, ser mais gentil e prestativo com pessoas ao meu redor dá um grande esforço. Mas traz grandes recompensas. Não gosto muito dessa frase, mas tudo bem. Alguns anos eu percebi que era uma pessoa extremamente arrogante, controladora e possessiva. Apesar de eu ouvir isso de pessoas na época, não conseguia perceber em mim. O grande problema é que eu sempre me convencia que o problema não era eu. E é bem fácil mentir pra si mesmo. E a mentira mais fácil de acreditar, obviamente, é tudo culpa dos outros. Mas ao contrário do que eu fazia na época, não vou culpar ninguém além de mim. Eu sei que não sou mais essa pessoa e que não existe motivo pra tentar defender ou justificar qualquer coisa que eu tenha feito no passado. Muito com a minha experiência pessoal com ele. Eu acho bem consistente com o relato dele de agora, que mudou uma opinião pública sobre mim, que não é realidade, que em 2018 e 2019 ele parecia ter consciência, mas parece ter esquecido agora em 2024. E por isso, eu vim dar a cara a tapa e revivi toda essa dor que eu passei, porque eu preciso ser ouvida. E pra justiça, não seria o suficiente pra resolver o buraco que foi feito. E dava pra fazer muitas horas e horas de histórias e prints e conversas e brigas. Mas então faz. Um dia já me expus demais. Essa briga é muito longa e é cansativa e eu fico confusa sobre o que ele tá me xingando em todo momento. E eu, honestamente, eu não tenho mais saco pra isso. Eu já tô meio adulta pra ficar sustentando esse tipo de briguinha na internet. Sim. Como eu disse, rancor à parte e alfinetadas à parte, todos os meus relatos na internet têm teor de apoio mútuo dentro da comunidade que me acompanhou e que me fez literalmente sobreviver todas as fases mais difíceis que eu tive que lidar que aconteceram até hoje. Eu venho melhorando, é perceptível, as pessoas comentam isso também. Tem muita coisa que me assombra até hoje, provavelmente vai me assombrar pra sempre. Eu nunca tive o intuito de fazer uma perseguição com o Rafael. Vocês podem ver nos meus relatos, tiveram mais alcance que foram em live, que inclusive eram apagados logo em seguida. Eles foram feitos em momentos de gatilho e fragilidade e era onde eu tava acostumada a recorrer. Se vocês observarem as datas, vocês vão perceber que esses dois relatos que tiveram mais alcance aconteceram em momentos que me deram gatilho, que tem a ver com a história. Ele e muita gente em volta dele é bloqueado em tudo meu faz muito tempo. E eu evito proximidade com pessoas que têm proximidade com ele. Não é tudo sobre ele, é simplesmente a minha experiência e traumas impressos na internet. Acredito que mal acontece a diferenciação entre o que é hate e o que é meu desabafo. E assim, hater falando as minhas coisas é um negócio muito recorrente. Então, por favor, se for pra ficar ignorando tudo que eu passei, tem que ficar quieto. É melhor ficar quieto do que fazer eu ler absurdos. Eu entendo o sofrimento de ter todo dia uma injustiça dita por alguém aleatório na internet. Não é exclusivo pra ele, isso acontece comigo, eu passo pela mesma coisa, eu sei que é uma merda. Tanto que essa bagunça toda nasceu exatamente nesse contexto. Isso porque eu não consegui guardar pra mim essa dor. E muitas vezes eu me arrependo amargamente de não conseguir segurar o trauma dentro de mim. É sufocante, fica quieta, quando você passa por um relacionamento abusivo, mas abrir a boca sempre foi um tiro no pé. Como eu já falei. Vídeo próprio PDF publicado distorcendo minha imagem e vivência. E isso não foi falta de pedir pras pessoas pararem de fazer coisas do gênero, de tanto pra pararem de me atacar quanto pararem de atacar o Rafael e as pessoas próximas a ele. Já faz um tempo, até porque eu já tive vários relacionamentos, nem todo relato que eu dou é sobre ele. Eu passei 7 anos tentando me curar, de perder meu canal, de perder meus amigos, meu trabalho, meu psicológico, juntando caquinho por caquinho mesmo. E agora que ele puxou de volta, parece que nunca mais vai curar. E era esse o objetivo do PDF. Ele conseguiu, nunca mais eu consegui me desvincular disso publicamente. Se antes eu já não consegui, então imagina agora. E tá bem longe de mim querer acusar que ele contava essa mesma história no PDF por trás das cortinas, mas eu vi colegas de trabalho e amigos virando as costas pra mim um por um. Ao se aproximar dele, isso sempre foi uma grande interrogação na minha cabeça, porque eu não sabia o porquê daquilo. Enfim, eu só terminei o serviço, eu dei um follow nas pessoas que seguiam ele, porque eu realmente queria zero contato. Isso é recomendado pra todos os sobreviventes de abuso. Então ele e as pessoas próximas a ele sempre foram bloqueadas em tudo. Eu não fazia ideia que ele tava tendo essa premiação internacional. Que também vamos fazer um adendo, porque ele alega que eu acabei com a vida dele, mas, Mona, você tava numa premiação internacional.
Aí ela deu uma cuspidinha de fatos, hein? Ai, nossa, ela acabou com a minha carreira. Porra, você tem uma das maiores mesas de RPG do país, quiçá a maior mesa de RPG do país, que é um conteúdo extremamente nichado, que é um conteúdo extremamente difícil de entrar. A sua mesa de RPG tem influência fora do Brasil, que é um lugar um pouco mais hóspito para você entrar e fazer algo nesse sentido, mas você tem uma mesa fora do país também, tá ligado? Você tem coisas em inglês. Eu não vejo como o relato dela realmente transformou ele nessa figura que ele diz ter se tornado nos olhos públicos. Eu concordo que sim, lá em idos de sei lá, 2014, sabe, 2015, a época que esses bagulho de militância tava socado na internet, afetou ele sim. Naquela época eu concordo que afetou pra caralho. Hoje em dia, eu não sinto que afete tanto também, não. Eu acho que nenhuma palavra que eu falei na internet até hoje pode demonstrar o sentimento. E a minha esperança é que vocês entendam um pouco melhor agora. E talvez entendam porque eu nunca mostrei provas e nunca fui na justiça. Apesar de que ele quis me pintar de puta, traidora e interesseira, assim como fazia no nosso relacionamento. No fim, eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele. Muito longe disso. Eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo. Fique um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele, de que isso não acontece mais. Quero incentivar todos que continuem consumindo, curtindo, assistindo o que for que te faz bem. E na boa, de uma vez por todas, eu só queria poder fazer o que precisava fazer pra sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje. Não acho que eu lidei da forma perfeita, mas eu fiz o que eu precisava pra sobreviver e era o meu melhor na época. E eu preciso aceitar e entender isso. E só deixando claro, eu não quero que ataquem ele, e muito menos ataquem a namorada dele. Minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra depois dos absurdos títulos no PDF dele, que ele soltou às vésperas da tal premiação internacional, que eu nem sabia que estava acontecendo. Eu juro que eu não sei como todo mundo nem acreditou nesses absurdos. Eu fui 100% questionar minha voz, minha sexualidade, minha árvore genealógica, a cor do meu cabelo, da onde eu vim, se eu fui fiel ou não, tudo. Fica o questionamento. Quanto e o que eu preciso provar que é verdade sobre mim na internet pra ser válida o suficiente pra ser aceita como uma vítima de relacionamento abusivo. E eu não sou especialista no assunto, mas caso queiram entender sobre o fenômeno de silenciamento das vítimas, eu vou deixar 2 textos simples na descrição. Eu vou deixar também linkado uns influencers que me ajudaram a entender o que eu tinha passado e que me ajudaram a acelerar esse processo de cura. Não espero justiça. Na verdade, eu nem tenho expectativa muito de ser validado, mesmo mostrando evidências claras e provando que o PDF é só mais do mesmo que ele fez comigo. E um dos meus maiores aprendizados na terapia é que eu não sou especial. Tem muitas mulheres e pessoas que passam por situações muito mais injustas, com danos muito mais permanentes. Se vocês quiserem e tiverem saco de ver os relatos antigos e materiais complementares, tá tudo na descrição. Então é isso. Eu espero do fundo do coração nunca mais falar sobre o assunto. Acho que pra mim, chega. Qualquer dor que eu sinto a partir de agora, eu pretendo sentir com as pessoas que me ampararam nesse momento. Foi Totó, os meus amigos e as minhas amigas e os meus amigues, minha família e a minha psicóloga. Um beijo pra vocês. Tá, vamos lá. Eu tenho algumas observações. Oi, Putones. Eu não vou ver seu vídeo agora não, tá, Putones? Desculpa. Eu tenho algumas observações que eu quero fazer. Na verdade, são algumas observações que eu considero importantes fazer. Muitos dos problemas que ela tá relatando ali são problemas de adolescente. Sabe qual é? Adolescente que tá descobrindo a própria sexualidade, adolescente que tá descobrindo a própria emoção, adolescente que tá descobrindo os próprios limites, adolescente que tá descobrindo sobre a própria vida sexual e sobre a própria identidade sexual de alguma forma, sabe? Pra mim é muita coisa de adolescente que tá rolando ali, que na verdade não é nem algo que nós deveríamos estar nos metendo, sabe? É algo que no fim do dia nem diz respeito. Eita porra, minha tela verde. Caralho, que porra é essa? Um minutinho que eu vou arrumar isso aqui. Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Tipo assim, de verdade, muita coisa que eu vejo, assim, eu olho e falo, puta, adolescência, sabe? Eu olho e falo, caralho, que coisa de adolescente insuportável. Dele que acha que é o Kira, que cresceu vendo anime com fama, e dela que fica, ai, tadinha de mim, gente, tá ligado? Tipo, mas ao mesmo tempo, pra mim são só 2 relatos, sabe qual é? É o relato de uma mina que se sentiu abusada por um relacionamento que ela teve, e aí eu não tô confirmando que ele foi um abusador ou não, porque eu não tenho como provar nada. É uma mina que se sentiu abusada por um relacionamento que teve, é um relato, não é a verdade. E tem o Selbit que vai falar, que vai fazer o relato dele, que na verdade ele foi abusado. Então é um cara que tava numa espiral de saúde mental arregaçada, por assim dizer, num relacionamento muito jovem, tá ligado? Então eu olho essa situação inteira e eu penso mais uns aninhos aí, se vocês fossem um pouco mais velhos, se vocês fossem um pouco mais sábios
nesse aspecto, metade disso não teria acontecido. Eu não tô falando aqui pra gente passar pano pra gente que realmente tem conduta abusiva, tipo, eu conheci durante a adolescência, durante o começo da vida adulta. Mas, tipo assim, eu não acho que esse, em específico, seja um caso desse. Eu acho que é um moleque que se perdeu nos arquétipos de personagem, um moleque que se perdeu nos arquétipos de... sabe, de anime, de ser o inteligentão do anime, de achar que é muito intelectual, porque é muito comum pra gente, homem na internet que tem uns 17 anos, achar que a gente é o espertão, sabe, achar que a gente é o fodão. É bem normal isso, tipo, infelizmente é comum pra cara de internet, assim, sabe? E ela é uma mina que tava fragilizada, seja lá por qual motivo, e que não tava cuidando da própria saúde mental também, e que basicamente caiu num buraco e continuou nesse buraco, tá ligado? Por um tempo. Mesmo tendo gente do lado, dando apoio e tudo mais, ela continuou. E quando ela saiu, teve um tempo ali de demora, né? Pra buscar uma ajuda e tudo mais. Agora, o que eu realmente acho dessa situação inteira, assim, dos dois, é que não tem como a gente olhar e falar que os PDFs não são pra atacar o outro, tá ligado? O vídeo dela serve sim pra fazer ataques ao Cellbit e o PDF do Cellbit serve sim pra fazer ataques a ela. No fim do dia, os dois falam que estão se defendendo quando tá um apontando o dedo na cara do outro falando você é podre, você é podre, você é podre. O Cellbit não trouxe nenhuma prova do que ele estava falando, assim como ela, nesse vídeo, também não traz nenhuma prova. Ela traz relato de pessoas próximas, ele traz relato e relato de pessoas próximas. No fim do dia, a gente só tem relato. E eu acho que essa treta meio que já deu o que tinha que dar, tá ligado? Essa encrenca já deu o que tinha que dar e a gente não tem que ficar mais correndo atrás dela não e deixar a justiça agir. A única coisa que eu vou defender é que sim, eles eram muito novos, eles eram sim muito inconsequentes, e agora os dois estão melhorando e procuraram ajuda psicológica. Então, tipo assim, acabou o nosso papel na internet, sabe? Esse é meu ponto de modo geral. Até o próximo vídeo.